Infelizmente, eu vou ter que classificar o seu nível de conhecimento futebolístico como muito baixo, caso você não saiba que o Bayern de Munique possui um rival dentro da própria cidade, Munique. Você muito se engana se acha que o grande rival do Bayern de Munique é o Real Madrid, ou Barcelona, ou Manchester City, ou Paris Saint-Germain, devido aos grandes jogos que acontecem entre eles na Champions League. Mesmo dentro do contexto do futebol alemão, o Bayern de Munique não rivaliza tanto com o Borussia Dortmund, ou o RB Leipzig, ou o Bayer Leverkusen, ou qualquer outro que tente ameaçar a hegemonia dos bávaros na Bundesliga. O maior rival do Bayern é o Munique 1860, que em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, venceu a sua primeira Copa da Alemanha, tema do vídeo de hoje. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista e aumentar o seu nível de conhecimento futebolístico, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos, porque Munique tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Rivalidade é uma coisa que independe de divisão. Já houve Sport Recife na Série A e Santa Cruz na Série D. Mas quando jogam entre si, é pau. É um cabelinho de sapo que vai definir quem vai ganhar o jogo. É clássico. Já faz um bom tempo que o Munique 1860 não enfrenta o Bayern. Mas quando houver esse jogo novamente, sai de perto que a coisa vai feder. O nome oficial do clube é Turn- und Sportverein München von 1860. Deus me defenderai. Tá pensando o quê? Eu falo isso em alemão. Eu falo alemão em qualquer idioma. Mentira! Mas para os falantes de português, o nome do time é Munique 1860, o que é muito melhor. Realmente. O clube tem o ano de fundação no nome, coisa comum na Alemanha. O Munique 1860 foi fundado em 17 de maio de 1860, sendo um dos clubes esportivos mais velhos da Alemanha, tendo dotado o futebol apenas a partir de 1899. O time manda suas partidas no estádio Grünwalder Stadion, localizado em Munique, e que tem capacidade para 15 mil torcedores. O Munique 1860 venceu o campeonato alemão uma vez, em 1966, 2 Copas da Alemanha, em 1942 e em 1964, e a segunda divisão alemã, em 1994. Podemos também somar a isto o vice-campeonato alemão em 31 e em 37, além do vice-campeonato da Recopa Europeia, em 1965, quando perdeu a final para os ingleses do West Ham. O equilíbrio entre Bayern e Munique 1860 era evidente até o início da década de 1970, época em que os Leões Azuis começaram a cair de produção. Em 1982, por problemas financeiros, foram direto para as ligas regionais da Baviera, equivalente à 4ª divisão, mas se organizaram e em 1993 estavam de volta à primeira divisão alemã. Foi rebaixado para a 2ª divisão em 2004 e para a 3ª em 2017. E o que estava ruim ficou ainda pior. Por débitos com a Federação Alemã de Futebol, o Munique 1860 teve que jogar na temporada 2018-2019 a 4ª divisão, que é semi-amadora. Conseguiu acesso e desde então segue na 3ª divisão alemã tentando subir. Na atual temporada, o time, pelo menos até a edição deste vídeo, era o 9º colocado entre 20 participantes, bem longe da zona de acesso. A Copa da Alemanha é disputada desde a temporada 34-35 e mesmo com os conflitos da Segunda Guerra Mundial que transcorreu entre 1939 e 1945, a Copa da Alemanha transcorreu normalmente até 1943. Perto do fim do regime nazista, a competição deixou de ser jogada e só voltaria em 1952. Em 1942, a Copa da Alemanha contou com 64 participantes e foi jogada entre os dias 20 de julho e 15 de novembro, em partidas eliminatórias do começo até o final. Sendo que em caso de empate, uma nova partida era realizada com mando de campo invertido. O Munique 1860 de 1942 era treinado por Max Schäfer e tinha atletas como o goleiro Hans Kais, os defensores Franz Schmeiser e Georg Plendl, os meias Georg Bayer, Rolf Kanitz e Josef Hoginger, e os atacantes Ludwig Janda, Heinz Krückenberg, Martin Schüller, Engelbert Schmidhuber e Ernst Wilimowski. Na primeira fase, o Munique 1860 teve como adversário o Rapid Viena, que, como o próprio nome indica,
é um clube de Viena, capital da Áustria, país que havia sido anexado à Alemanha nazista desde 4 anos antes. O Munique 1860 confirmou a classificação ao vencer no dia 19 de julho de 1942, no Grünwalder Stadion, em Munique, por 5-3. Um gol de Ludwig Janda aos 7, Heinz Krückenberg, ambos no primeiro tempo, Johann Ludwig Stepberger aos 5 e 2 de Engelbert Schmidhuber aos 39 e aos 44 minutos. Esses 3 na etapa final a favor do Munique 1860, enquanto que a favor do Rapid Viena anotaram Matthias Kaburek aos 41 do primeiro tempo e 2 de Hermann Dvoracek aos 11 e aos 30, ambos os gols do segundo tempo. Na segunda fase, o adversário do Munique 1860 seria o Stuttgarter Kickers, que na fase anterior havia eliminado o SV Böblingen. O palco do jogo seria o Kickers Stadion, na cidade de Stuttgart, no dia 9 de agosto de 1942. E mesmo fora de casa, o Munique 1860 confirmou a classificação ao vencer pelo placar de 3-1. Gols de Rudolf Stab aos 45 minutos do segundo tempo a favor do Stuttgarter Kickers e de Ludwig Janda aos 4 minutos do primeiro tempo e 2 de Engelbert Schmidhuber aos 23 e aos 43 minutos, ambos no segundo tempo, a favor do Munique 1860. Nas oitavas de finais, o duelo seria diante do SS Strasbourg, que nas fases anteriores havia despachado o Borussia Neunkirchen e o Waldhof Mannheim. O duelo aconteceu no dia 30 de agosto de 1942, no Grünwalder Stadion, em Munique, e o Munique 1860 aplicou a maior goleada da competição, 15-1, com 7 gols de Einhard Wilimowski aos 4, aos 9, aos 15 e aos 27 do primeiro tempo, e aos 6, aos 10 e aos 44 minutos do segundo tempo, 5 gols de Heinz Krückenberg aos 10 e aos 43 do primeiro tempo, e aos 18, aos 30 e aos 32 minutos da etapa final, 2 de Ludwig Janda aos 25 do primeiro tempo e aos 25 do segundo, e 1 de Engelbert Schmidhuber aos 40 minutos da etapa final. Tudo isso a favor do Munique 1860, enquanto que o gol de honra do SS Strasbourg, não tem honra não, toma de 15, não tem honra nem aqui nem na China, foi anotado por Hans Schoen aos 35 minutos do segundo tempo. Nas quartas de finais, os Leões Azuis de Munique teriam pela frente o Stade Dudelange, que na verdade não era um time alemão, e sim de Luxemburgo, país que a Alemanha nazista também havia anexado ao seu território desde 2 anos antes. O Stade Dudelange, antes de chegar até aqui, já havia eliminado o Schwarz-Weiß Esch, o Colonia Sutz 07 e o Stuttgart. A partida ocorreu no dia 27 de setembro de 1942, no estádio Jos Nussbaum, na cidade de Dudelange, no atual Luxemburgo, e mesmo fora de casa, o Munique 1860 garantiu a classificação ao vencer o Stade Dudelange pelo placar de 7-0. 3 gols de Ludwig Janda aos 4 minutos do primeiro tempo e aos 15 e aos 26 minutos da etapa final. 2 gols de Ernst Wilimowski aos 18 do primeiro tempo e aos 39 do segundo. E 2 gols de Georg Bayer aos 43 do primeiro tempo e aos 28 do segundo. Nas semifinais, o oponente seria o TuS Lipny, que na verdade não é um time alemão. Era um time da cidade de Lipny, na Polônia, que naquele momento também havia sido anexada à Alemanha nazista desde 3 anos antes. Esses escrotos invadiam até a mãe deles. O líder deles deve ainda hoje estar queimando lá no inferno. Principalmente no sul do Brasil, há um grande foco de pessoas que tentam reanimar essa ideologia. O TuS Lipny, para chegar até ali, havia eliminado o Boelk Cracóvia, da atual Polônia, o Breslauer, o Adler Deblin, ambos também da Polônia, e o Blau-Weiß Berlim. O jogo se deu no Grünwalder Stadion, em Munique, no dia 25 de outubro de 1942, e o Munique 1860 venceu o TuS Lipny por 6-0, com 4 gols de Ernst Wilimowski aos 22 e aos 30 do primeiro tempo e aos 40 e aos 44 da etapa final, um gol de Ludwig Janda aos 12 e um gol de Heinz Krückenberg aos 31 minutos, ambos ainda na primeira etapa. O adversário na grande final seria o Schalke 04, que já havia passado por times como Hamborn 07, Eintracht Frankfurt, Western Hamborn, Dessau 05 e Werder Bremen. O palco da final foi o Estádio Olímpico de Berlim, no dia 15 de novembro de 1942, e o Munique 1860 venceu o Schalke 04 pelo placar de 2-0. Gols de Ernst Wilimowski aos 34 e de Engelbert Schmidhuber aos 44
ambos os gols na etapa final. E dessa forma, o Munique 1860 conquistava o seu primeiro título da Copa da Alemanha. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo, tchau!